Encíclica Pacendi Dominici Gregis, sobre as doutrinas modernistas, São Pio X. O modernista, historiador e crítico. Já entre os sequazes do modernismo, consideramos o filósofo, o crente e o teólogo. Resta agora examinarmos também o historiador, o crítico e o apologista. Há certos modernistas que se atiram a escrever história, que parecem muito preocupados em não passar por filósofos e chegam até a declarar-se totalmente alheios aos conhecimentos filosóficos. É isto um rasgo de finíssima astúcia. Para que ninguém os julgue embebidos de preconceitos filosóficos e assim pareçam, como eles dizem, completamente objetivos. Em verdade, porém, a sua história ou crítica não fala senão filosofia e as suas deduções procedem por bom raciocínio dos seus princípios filosóficos. Isso se faz manifesto a quem refletir com ponderação. Os 3 primeiros cânones desses tais historiadores ou críticos são aqueles mesmos princípios que acima deduzimos dos filósofos, isto é, o agnosticismo, o teorema da transfiguração das coisas pela fé e o outro que nos pareceu poder denominar da desfiguração. Vamos examinar-lhes já, em separado, as consequências. Segundo o agnosticismo, a história, bem como a ciência, só trata de fenômenos. Por conseguinte, tanto Deus como qualquer intervenção divina nas causas humanas deve ser relegado para a fé, como de sua exclusiva competência. Se tratar, pois, de uma causa e que intervier duplo elemento, isto é, o divino e o humano, como Cristo, a Igreja, os sacramentos e coisas semelhantes, devem separar-se e discriminar-se tais elementos de tal modo que o que é humano passe para a história e o que é divino para a fé. É este o motivo da distinção que soem fazer os modernistas entre um Cristo da história e um Cristo da fé, e uma igreja da história e uma igreja da fé, entre sacramentos da história e sacramentos da fé, e assim por diante. Em seguida, esse mesmo elemento humano que vemos o historiador tomar para si, tal qual se manifesta nos monumentos, deve ser tido como elevado pela fé por transfiguração, acima das condições históricas. Convém, portanto, subtrair-lhe de novo os acréscimos feitos pela fé e restituí-los à mesma fé e à história da fé. Assim se deve proceder, tratando-se de Jesus Cristo em tudo o que excede as condições de homem, seja natural, como a psicologia nola apresenta, seja conforme as condições do lugar e tempo em que viveu. Demais, em virtude do terceiro princípio filosófico, também as coisas que não saem fora das condições da história, fazem-nas eles como que passar pela joeira, e eliminam, relegando à fé, tudo o que, a juízo seu, não entrar na lógica dos fatos, nem for conforme a índole das pessoas. Assim querem que Cristo não tenha dito aquelas coisas que parecem não estar ao alcance do vulgo. Por isto, eliminam da sua história real e transportam para a fé todas as alegorias que se encontram nos seus discursos. E com que critério, perguntamos, seguiam eles nesta escolha? Pela consideração do caráter do homem, das condições em que se achou a sociedade, da educação, das circunstâncias de cada fato. Em uma palavra, por uma norma que, se bem a entendemos, se resume em mero subjetivismo. Isto é, procuram apoderar-se da pessoa de Jesus Cristo e como que revestir-se dela, e assim lhe atribuem, nem mais nem menos, tudo o que eles mesmos fariam em circunstâncias idênticas. Assim, pois, para concluirmos a priori, e partindo de certos princípios que admitem, embora afirmem que os ignoram, a história real afirma que Cristo nem foi Deus, nem fez coisa alguma de divino. E como homem, que ele fez e disse apenas aquilo que eles, referindo-se ao tempo em que viveu, acham que podia ter feito e dito. Assim, pois, como a história recebe da filosofia as suas conclusões, assim também a crítica, por sua vez, as recebe da história.
O crítico, seguindo a pista do historiador, divide todos os documentos em duas partes. Depois de fazer o tríplice corte acima referido, passa todo o restante para a história real e entrega a outra parte à história da fé, ou, noutros termos, à história interna. Os modernistas põem grande empenho em distinguir essas duas histórias, e note-se bem, contrapõem a história da fé à história real, enquanto real. Daí resulta, como já vimos, um duplo Cristo, um real e outro que de fato nunca existiu, mas pertence à fé. Um que viveu em determinado lugar e tempo, outro que se encontra nas piedosas meditações da fé. Tal, por exemplo, é o Cristo descrito no Evangelho de São João, o qual Evangelho, pretendendo os modernistas, do princípio ao fim, é mera meditação. Mas o domínio da filosofia na história ainda vai além. Feita, como dissemos, a divisão dos documentos em duas partes, apresenta-se de novo o filósofo com seu princípio de imanência vital e prescreve que tudo o que se acha na história da Igreja deve ser aplicado por emanação vital. E visto como a causa ou condição de qualquer emanação vital procede de alguma necessidade, todo acontecimento deve ser a consequência de uma necessidade e deve considerar-se historicamente posterior a ela. Que faz então o historiador? Entregue de novo ao estudo dos documentos, tanto nos livros sacros quanto nos demais, vai formando um catálogo de cada uma das necessidades que, por sua vez, se apresentam à Igreja, quer relativos ao dogma, quer ao culto ou a outras matérias. Feito este catálogo, passa-o ao crítico. Este, pois, manuseia os documentos destinados à história da fé e os distribui de idade em idade, de maneira que correspondam ao elenco que lhe foi dado. E tudo isto faz tendo sempre em vista o preceito de que o fato é precedido da necessidade e a narração do fato. Bem poderia ser que certas partes da Escritura Sagrada, como as epístolas, também fossem um fato criado pela necessidade. Seja como for, o certo, porém, é que não se pode determinar a idade de nenhum documento, senão pela época em que cada necessidade se manifestou na Igreja. Convém ainda distinguir entre o começo de um fato e o seu desenrolar. Porquanto, o que pode nascer em um dia não cresce senão com o tempo. Esta é a razão pela qual o crítico ainda deve bipartir os documentos, já dispostos segundo as idades, segregando os que se referem às origens de um fato dos que pertencem ao seu desenvolvimento e dispondo de novo estes últimos em ordem cronológica. Feito isto, reaparece o filósofo e obriga o historiador a conformar os seus estudos com os preceitos e as leis da evolução. E o historiador, conformando-se, torna a esquadrinhar os documentos, a procurar com cuidado as circunstâncias em que se achou a Igreja no correr dos tempos, as necessidades internas e externas que a impeliram ao progresso, os obstáculos que se levantaram numa palavra, tudo o que puder servir para determinar o modo pelo qual se realizaram as leis da evolução. Concluído este trabalho, ele esboça em suas linhas principais a história do desenvolvimento dos fatos. Segue-se-lhe o crítico, que a este esqueleto histórico adapta os demais documentos. Escreve-se então a narração. Está completa a história. Mas agora perguntamos, essa história a quem se deve atribuir? Ao historiador ou ao crítico? A nenhum dos dois, por certo, mas ao filósofo. Tudo foi exarado por apriorismo, e certamente por um apriorismo abundante em heresias. São, na verdade, para lastimar esses homens, dos quais o apóstolo disse: desvairaram em seus pensamentos, gabando-se de sábios, estultos é que se tornaram. Romanos 1, 21, 22. Mas, ao mesmo tempo, provocam a indignação quando acusam a Igreja de corromper os documentos para fazê-los servir aos próprios interesses. Isto é, atiram sobre a Igreja aquilo de que a própria consciência manifestamente os acusa.
Dessa desagregação e da disseminação dos documentos pelo decurso do tempo, segue-se naturalmente que os livros sagrados não podem absolutamente ser atribuídos aos autores de quem trazem o nome. E esta é a razão por que os modernistas não hesitam em afirmar a miúde que esses livros, especialmente o Pentateuco e os 3 primeiros evangelhos, de uma breve narração primitiva, foram pouco a pouco se avolumando por acréscimos e interpolações, seja a modo de interpretações teológicas ou alegóricas, seja a modo de transições para ligarem entre si as diversas partes. Noutros termos mais breves e mais claros, querem que se deva admitir a evolução vital dos livros sacros, nascida da evolução da fé e correspondente à mesma. Acrescentam ainda que os sinais de tal evolução aparecem tão manifestos que se poderia escrever a história dos mesmos. E chegam mesmo a escrever essa história, e com tanta persuasão que parecem eles mesmos ter visto com seus próprios olhos cada um dos escritores, que nos diversos séculos estenderam a mão sobre a escritura para ampliá-la. Para confirmá-lo, recorrem à crítica que chamam textual e se esforçam em persuadir que este ou aquele fato, estes ou aqueles dizeres, não se acham no seu lugar, e aduzem ainda outras razões deste mesmo quilate. Dir-se-ia, na verdade, que se preestabeleceram certos tipos de narrações ou alocuções que servem de critério certíssimo para julgar se uma coisa está no seu lugar ou fora dele. Com semelhante método, julgue quem puder fazê-lo, se eles podem ser capazes de discernir. E, no entanto, quem os ouvir discorrer a respeito dos seus estudos relativos à Escritura, na qual lograram descobrir tantas incongruências, é levado a crer que antes deles ninguém manuseou aqueles livros e que não houve uma infinita multidão de doutores em talento, em sabedoria e na santidade da vida muito superiores a eles, que os esquadrinharam em todos os sentidos. E para esses sapientíssimos doutores, tão longe estavam as sagradas escrituras de ter alguma coisa de repreensível, que, ao contrário, quanto mais eles se aprofundavam, tanto mais agradeciam a Deus ter se dignado de assim falar aos homens. Mas é que os nossos doutores não se entregaram ao estudo das Escrituras com os meios de que se proviram os modernistas. Isto é, não se deixaram amestrar nem guiar por uma filosofia que tem a negação de Deus por ponto de partida, e nem se arvoraram a si mesmos em norma de bem julgar. Parece-nos, pois, já estar bem declarado o método histórico dos modernistas. O filósofo abre o caminho, segue-o o historiador. Logo após, por seu turno, a crítica interna e textual. E como é próprio da primeira causa comunicar sua virtude às segundas, claro está que tal crítica não é uma qualquer crítica, mas, por direito, deve chamar-se agnóstica, imanentista, evolucionista. E por isso, quem a professa ou dela se utiliza, professa os erros que se contêm nela e se põe em oposição com a doutrina católica. Por esta razão, é muito de admirar que tal gênero de crítica possa hoje ter tão grande aceitação entre católicos. Isto assim sucede por 2 motivos. Primeiro, é a aliança íntima que há entre os historiadores e críticos desse gênero. Não obstante qualquer diversidade de nacionalidade ou de crenças. O outro é a incrível audácia com que qualquer parvoice que algum deles diga é pelos outros sublinhada e decantada como progresso da ciência. Se alguém o negar, leva a pecha de ignorante. Se, porém, o aceitar e defender, será coberto de louvores. Disso se segue que não poucos ficam enganados. Entretanto, se melhor considerassem as coisas, ficariam ao contrário horrorizados. Desta prepotente imposição dos extraviados, deste incauto assentimento dos pusilâmines, produz-se uma certa corrupção da atmosfera, que penetra em toda parte e difunde o contágio. Mas passemos ao apologista. O modernista apologeta.
Entre os modernistas, também este depende duplamente do filósofo. Primeiro, indiretamente, tomando para a matéria a história escrita sob a direção do filósofo, como vimos. Depois, diretamente, aceitando do filósofo os princípios e os juízos. Vem daqui o preceito comum da escola modernista, que a nova apologética deve dirimir as controvérsias religiosas por meio de indagações históricas e psicológicas. Por isso, esses apologetas começam seu trabalho advertindo os racionalistas de que não defendem a religião com os livros sacros, nem com as histórias vulgarmente usadas na igreja e escritas à moda antiga. Fazem-no, porém, com a história real, composta segundo os preceitos modernos e com o método moderno. Assim o dizem, não como se argumentassem ad hominem, mas porque de fato acreditam que só em tal história se acha a verdade. Quando escrevem também, não se preocupam de insistir na própria sinceridade. Já são bastante conhecidos entre os racionalistas. Já foram louvados como combatentes sob um mesmo estandarte. E desses louvores, que um verdadeiro católico deve rechaçar, eles muitos se lisonjeiam e se servem como de escudo contra as censuras da Igreja. Vejamos como qualquer um deles faz praticamente semelhante apologética. O fim que se propõe é de conduzir o homem que ainda não crê a sentir em si aquela experiência da religião católica que para os modernistas é base da fé. Há dois caminhos a seguir, um objetivo e o outro subjetivo. O primeiro parte do agnosticismo e tende a demonstrar que na religião, especialmente na católica, há tal energia vital que obriga todo sábio psicólogo e historiador a admitir que na sua história se esconde alguma coisa incógnita. Para este fim, é mister provar que a religião católica, qual hoje existe, é a mesma fundada por Cristo, ou melhor, é o progressivo desenvolvimento da semente a que Cristo deu origem. Convém, por conseguinte, antes de tudo, determinar qual seja essa semente. Pretendem eles fazê-lo pela seguinte fórmula: Cristo anunciou a vida do reino de Deus a realizar-se em breve, sendo ele o seu Messias, isto é, o executor e o organizador mandado por Deus. Depois disto, convirá demonstrar como essa semente, sempre imanente na religião católica e permanente, devagar e a passo com a história, se foi desenvolvendo e adaptando às sucessivas circunstâncias, assimilando vitalmente tudo que nas mesmas lhe apresentavam de útil as formas doutrinais, cultuais, eclesiásticas, superando ao mesmo tempo os obstáculos, desbaratando os inimigos e sobrevindo a toda sorte de contradições e lutas. Depois que todas essas coisas, a saber, os obstáculos, os inimigos, as perseguições, os combates, bem como a vitalidade e fecundidade da Igreja, se tiverem mostrado tais que, conquanto na história da mesma, se vejam observadas as leis da evolução, todavia não são bastante ainda para uma explicação cabal. Virá pela frente o incógnito, que se apresentará por si mesmo. Assim dizem eles. Contudo, em todo este raciocinar, há uma coisa que não percebem: que aquela determinação da semente primitiva é fruto exclusivo do apriorismo do filósofo agnóstico e evolucionista, e que a própria semente é por ele tão gratuitamente definida que deverás parecer convir a sua causa. Mas esses apologetas, ao passo que com os referidos argumentos procuram asseverar e persuadir a religião católica, também, por outra parte, concedem que ela contém muitas coisas que desagradam. E também, com um prazer mal disfarçado, publicamente propalam que também em matéria dogmática encontram erros e contradições. Não obstante, acrescentarem que tais erros e contradições só merecem desculpas, mas, e é o que mais se admira, devem ser legitimados e justificados. Assim também nas Sagradas Escrituras, afirmam-no, ocorrerem muitos erros em matéria científica e histórica. Mas aqueles livros, acrescentam, não tratam de ciência ou história, e sim de religião e de moral.
A ciência e a história ali são meros invólucros que contornam as experiências religiosas e morais para mais facilmente se divulgarem ao povo. E como este povo não poderia entender de outro modo, não lhe seria vantajoso, porém nocivo, estar de posse de uma ciência ou de uma história mais perfeita. Demais, continuam a dizer, os livros sagrados, porque religiosos por natureza, têm necessariamente a sua vida. A vida também, por sua vez, tem sua verdade e sua lógica, certamente diversa da verdade e da lógica racional, e até mesmo de ordem às diversas, a saber, é verdade de comparação e proporção, quer como ambiente em que se vive, quer com o fim para que se vive. Chegam, enfim, a tal extremo que se abalançam a afirmar, sem a menor restrição, que tudo que se explica pela vida é verdadeiro e legítimo. Nós, veneráveis irmãos, para quem a verdade é uma e única, e consideramos os livros sacros como escritos por inspiração do Espírito Santo e tendo Deus por autor, Concílio Vaticano I, afirmamos que isto equivale a atribuir a Deus a mentira de utilidade ou oficiosa. E com as palavras de Santo Agostinho, protestamos que, uma vez admitida, em excelsa autoridade, qualquer mentira oficiosa, não haverá nem uma pequena parte daqueles livros que, parecendo a alguém difícil de praticar ou incrível de crer, com a mesma perniciosíssima regra, não seja atribuída a conselho ou utilidade do mendaz autor. Epístola 28. E daí resultará o que o santo doutor acrescenta. Neles, isto é, nos livros sacros, cada um dará crédito ao que quiser e rejeitará o que não lhe agradar. Mas esses apologetas não se preocupam com isto. Concedem ainda que nos livros sacros, para sustentar uma doutrina qualquer, se acham por vezes razões que não se apoiam em nenhum razoável fundamento. A estes gêneros pertencem as que se fundam nas profecias. Contudo, eles também, como artifício de pregação, que são legitimados pela vida. Que mais? Concedem pior ainda. Sustentam que o próprio Jesus Cristo errou manifestamente, indicando o tempo da vinda do reino de Deus. E nem é para admirar, dizem, pois então ele ainda se achava sujeito às leis da vida. Posto isso, que será dos dogmas da Igreja? Também esses estão cheios de evidentes contradições, mas, além de serem aceitos pela lógica da vida, não se acham em oposição com a verdade simbólica, pois nele se trata do infinito, que tem infinitos aspectos. Enfim, tanto eles aprovam e defendem essas teorias, que não põem em dúvida em declarar que se não pode render ao infinito maior preito de homenagens do que afirmando acerca das mesmas coisas contraditórias. E admitindo-se a contradição, o que é que não se admitirá? Além dos argumentos objetivos, o crente pode também ser disposto à fé pelos subjetivos. Para este fim, os apologetas voltam-se de novo para a doutrina da imanência. Empenham-se em convencer o homem de que nele mesmo e nos íntimos recantos de sua natureza e de sua vida se oculta o desejo e a necessidade de uma religião, não já de uma religião qualquer, mas da católica. Portanto, esta, dizem, é rigorosamente requerida, postulata, pelo perfeito desenvolvimento da vida. E sobre este ponto nos vemos de novo obrigados a lamentar que não faltem católicos que, conquanto rejeitem a doutrina da imanência como doutrina, todavia se utilizam dela na apologética, e fazem-no tão incautamente que parecem admitir não somente certa capacidade ou conveniência na natureza humana para a ordem sobrenatural, o que os apologetas católicos, com as devidas restrições, sempre demonstram, mas também uma estrita e verdadeira exigência. Para sermos mais exatos, dizemos ainda que esta exigência da religião católica é sustentada pelos modernistas mais moderados, pois aqueles que podem ser denominados integralistas pretendem que se deve mostrar ao homem, que ainda não crê, como se acha latente dentro dele mesmo,
o germe que esteve na consciência de Cristo e que Cristo transmitiu aos homens. Eis aqui, veneráveis irmãos, sumariamente descrito o método apologético dos modernistas, em tudo conforme com as doutrinas. E todo o método, como as doutrinas, estão cheios de erros, capazes só de destruir e não de edificar, não de formar católicos, mas de arrastar os católicos à heresia, mais ainda, a completa destruição de toda a religião.